Ok, gente, a nossa aula hoje, eu acho que todo mundo já está visualizando, todo mundo está vendo a tela aí, né? Ok, então o assunto de hoje, nós vamos ver aqui a gravitação universal. Professor, não tá passando para mim, não. Tá não? Ah, não, pera, tá passando agora. Pronto. Então é uma continuação do conteúdo, né, daquele assunto, daquela temática que a gente vem vendo, né, a respeito do movimento planetário. Hoje, aqui a partir da página 154, né, eu estou aqui com a tela expandida, de uma das páginas do livro, né? Então, hoje nós vamos estudar a gravitação universal. E aí a gente vai fazer aqui uma leitura, né? E vamos apresentar algumas dessas leis, que no caso seria a lei a lei fundamental, né, que rege a atração entre os corpos. Por isso é universal, é uma lei que funciona para todas as partes, né? Todo o universo. E depois veremos como determinar a velocidade orbital de um planeta, de um satélite, né? Como que a gente faz esse cálculo? Ou seja, como é que os cientistas colocam esses corpos em órbita, né? Por exemplo, para mandar um satélite para o espaço, né? Os astrônomos, né? Os cientistas, eles têm primeiro que vencer a força da gravidade. Então, todos esses cálculos, os projetos, eles são baseados nessas leis, né, nesse estudo aqui da gravitação. Então, basta saber a física de Newton, né, as teorias newtonianas, para você poder enviar um satélite para o espaço, para fazer um foguete vencer a força da gravidade, para você colocar um GPS em funcionamento, né, em órbita. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui para o começo. Então vamos lá, gente, ó. O que é que diz aí no texto, né? Deixa eu só destacar aqui pra gente. Se tiver travando aí, vocês me falam. Então, estudando o movimento dos planetas com base nas leis de Kepler. Então, veja, Newton se fundamentou naquelas 3 leis do movimento dos planetas, certo? As 3 leis de Kepler. Newton observou que, como eles, os planetas, descrevem órbitas em torno do Sol, né? Então, a órbita, que a gente viu que é uma elipse, mas que para efeito de cálculo, né, para simplificar toda a problemática, a gente vai aqui reduzir a uma circunferência, certo? Uma circunferência perfeita aqui. Os corpos devem estar sujeitos a uma força centrípeta, que é o agente responsável, que é o nome que a gente dá à força, né, que tem como agente responsável a força de atração gravitacional. Então, os corpos devem estar sujeitos a essa força centrípeta, pois, do contrário, as suas trajetórias não seriam curvas. Ao raciocinar dessa maneira, Newton estava admitindo que as leis do movimento elaboradas por ele seriam válidas também para os corpos celestes, né, para os corpos em órbita no espaço. Esse ponto de vista era contrário à filosofia de Aristóteles, que acreditava que o movimento dos corpos celestes era regido por leis especiais, diferente daquelas verificadas para o movimento na superfície da Terra. Então, o raciocínio de Newton foi o quê? Foi estender essas leis, inclusive para os movimentos planetários, porque entre os gregos, na época de Aristóteles, né, e através de Aristóteles, se acreditava que essas leis fossem diferentes. Existiam leis para os corpos em movimento aqui na superfície da Terra e existiam outras leis que eram leis perfeitas, né, para os corpos em movimento no espaço. E o que Newton observou não, é que esse movimento, essas leis, elas serviam também para os corpos no espaço, né? Então não tinha essa história de leis especiais para os movimentos planetários, não. Eram as mesmas leis aqui da Terra. Então essa figura aqui está mostrando isso, né? Está aqui o planeta em órbita, planeta qualquer, em órbita circular em torno do Sol. Veja que
foi dada aqui a aproximação, né? Quer dizer, não uma elipse, mas deixando a órbita uma circunferência e o Sol no centro. Então, a força F, né, tá aqui ela, desenhadinha aqui, representa a força centrípeta que deve atuar no planeta para manter em sua órbita. Newton atribuiu essa força à existência de uma atração do Sol sobre o planeta. Ou seja, em resumo, ele concluiu que a força centrípeta que mantém um planeta em órbita deve-se à atração do Sol sobre esse planeta. E aí restava saber qual que era a natureza dessa força de atração, ou como é que o Sol atraía os planetas para si, né? Então, restava descobrir a natureza dessa força. Então, ele raciocinou dessa maneira, né? Percebeu, descobriu que a força que mantinha os planetas em órbita era uma força centrípeta, ou seja, uma força que apontava para o centro, que no caso era o centro onde estava o Sol, né? Mas qual era a natureza dessa força? Então, essa foi a descoberta de Newton, né? Então, o que aconteceu depois? O que aconteceu depois, né? Baseando-se em suas leis do movimento e nos estudos de Johann Kepler, Newton conseguiu chegar à expressão matemática da força de atração entre o Sol e um planeta. Então, gente, o que é importante, né, no estudo da física, da engenharia, da química, é muito importante você definir essas leis matematicamente. Porque a matemática, essa linguagem universal, ela amarra essas coisas, né? Amarra as grandezas. Então, ele chamou de F, essa força, e chegou a algumas conclusões. Então, aqui estão elas, ó. Aqui estão elas. Primeiro, essa força, ela é proporcional à massa m do planeta. Então, essa foi a primeira conclusão, né? Essa força de atração, ela é proporcional à massa do planeta. A massa do planeta aqui, ó, está sendo representada por um mzinho minúsculo. Opa, tem alguém querendo entrar aqui. Deixa eu conceder permissão. Pronto. Então, vamos representar na equação a massa do planeta por um mzinho. Certo? O que mais? Viu também que essa força é proporcional à massa m do Sol. Então, a massa do Sol a gente vai representar por um m maiúsculo. E que essa força ao contrário das massas, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o Sol e o planeta. Certo? Então, F é inversamente proporcional, certo? Inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o planeta e o Sol. Então, essas foram as conclusões feitas pela observação, as conclusões que Newton chegou, né? Ou seja, que a órbita ela só fechava se a distância ao planeta fosse elevada ao quadrado, certo? Então, veja, o fato dessa força ser inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o planeta e o Sol significa que quando o valor dessa distância aumenta, o valor de F diminui na mesma proporção. E essa redução ocorre de maneira mais acentuada do que se a proporção fosse só inversa e não com quadrado, certo? E aí, isso aqui, gente, é importante, né? Para a gente deduzir algumas coisas, ó. Então, veja, perceba o seguinte, ó. Se essa distância ela for 2 vezes maior, certo? Ó, se for 2 vezes o valor de R, então você vai ter que elevar esse 2 ao quadrado, certo? Quando você eleva 2 ao quadrado, você encontra que fator? 4, né? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, o que acontece com a força? A força ela fica 4 vezes menor. Então, perceba isso, ó. Por quê? Porque a força é inversamente proporcional à distância. Então, significa o quê? Se a distância aumenta, essa força de atração vai diminuindo. Só que ela diminui de acordo com essa lei, de acordo com essa expressão, certo? Não diminui de qualquer jeito. Então,
Se a distância fica 2 vezes maior do que era antes, o que acontece com a força? A força ela fica 4 vezes menor. Se essa distância ela aumenta 3 vezes o valor inicial, 3 elevado a 2 dá quanto? Dá 9. Aí o que acontece com a força? A força ela fica 9 vezes menor. Certo, gente? Então perceba isso. Então, sempre que a gente for relacionar a distância, né, do planeta ao Sol, se a gente considerar um planeta mais distante, essa força de atração vai diminuir. Então, se você, por exemplo, observasse um planeta que estivesse se afastando do Sol, se afastando muito, ia chegar um momento que esse planeta ele ia embora por inércia. Ia-se embora. Por quê? Porque o Sol ia perder a força de atração com aquele planeta, devido à distância, né, que está aumentando muito. Certo? Então, o que é que Newton fez? Num passo seguinte, ele fez isso aqui. Ele juntou, amarrou essas deduções, essas conclusões, numa única proporção. Então, essas três relações, elas podem ser apresentadas de maneira unificada por essa relação. Para você ter uma equação, você tem que introduzir uma constante, que é chamada constante de proporcionalidade. No caso aqui da equação de Newton, o F, então, vai ser igual a essa constante, que foi chamada de G, um G maiúsculo. Essa constante ela vai ser chamada constante de gravitação. Ó, multiplicando o produto das massas, que massas? A massa do planeta com a massa do Sol. E dividindo a distância ao quadrado, certo? Então, o que é que diz a lei de Newton? Então, a força de atração do Sol sobre um planeta, ela é proporcional ao produto de suas massas, certo? A massa do planeta com a massa do Sol, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Então, gravem essa expressão matemática, porque nós vamos usar ela algumas vezes, certo? Essa é a chamada lei da gravitação universal. Então, aqui no decorrer do texto, vocês vão ver que eu posso aplicar essa equação para qualquer par de corpos que estão interagindo. Por exemplo, eu posso aplicar ela para a atração entre a Terra e a Lua, eu posso aplicar ela para a atração entre a Terra e um satélite artificial, né, o chamado satélite geoestacionário. Eu posso aplicar essa força para dois corpos aqui na Terra, por exemplo, você se aproxima de alguém ali, né? Então, vai haver uma força de atração gravitacional, certo? Entre os dois corpos. Só que, o que acontece? Essa força, né, entre dois corpos de massa pequena, essa força, gente, ela é muito pequena, certo? Por quê? Porque o que a equação mostra? Que essa força, ela depende das massas dos corpos. Se essas massas são pequenas, essa força, ela é desprezível. Então, quando é que essa força ela se torna muito evidente? Quando as massas dos corpos são muito grandes. Então, por exemplo, se você considerar a massa da Terra, né, qual que é a massa da Terra? É um valor imenso. A massa do Sol, então, nem se fala. Então, devido às massas dos corpos envolvidos, o Sol e a Terra, então a força de atração é muito grande, certo? Mas para corpos pequenos, essa força é muito pequena. Então, é por isso que quando você bota dois corpos, né, coloca assim, dois corpos próximos, você não vai ver um correndo para o outro. Isso, você só vai observar isso com dois pedaços de ímã, por exemplo, né? Se você encostar um no outro, você vai ver que eles vão colar. Só que aí você não tem uma força de natureza gravitacional. A força é de outra natureza. É chamada força magnética, é diferente. Mas também é uma força que ocorre à distância, né? Sem que os corpos estejam em contato direto, né? Mas vamos ver aqui, ó, o que é que diz aqui o texto, ó. Foi o que Newton fez, né? Então vejam, analisando o movimento da Lua em torno da Terra, Newton percebeu que deveria existir uma força de atração da Terra sobre a Lua, do mesmo modo que o Sol atrai os planetas. Ele percebeu isso, né? Então, reunindo as ideias de que o Sol atrai os planetas e a Terra atrai a Lua, Newton, foi o que ele fez, ele concluiu, essa atração deve ser um fenômeno geral, universal, e deve se manifestar entre dois objetos materiais quaisquer.
Em outras palavras, entre você e este livro deve existir uma força de atração, do mesmo modo que entre você e seu colega, ou entre o professor e o quadro. Ou seja, assim existe uma ideia de gravitação universal. Dois objetos quaisquer se atraem com uma força F chamada de força gravitacional. Foi o que a gente disse logo há pouco, né? Considerando a massa m1, massa m2 de dois objetos separados por uma distância r, haverá entre eles uma força F de atração. Então, Newton extrapolou isso para todo o universo, e para todos os corpos que interagem, né, que tem massa. Dois objetos quaisquer se atraem com uma força proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Então, Professor, gente, esse... Oi? vamos supor que esteja num espaço onde não coexiste um totalmente espaço, sem galáxia, estrela, onde existe uma força de gravitação. Se eu tiver dois corpos pequenos, eles vão se atrair. Vão se atrair. Por quê? Porque essa força, né, por incrível que pareça, ela está sempre presente. Ela está sempre presente. Então, de acordo com as teorias modernas, de acordo com a teoria da relatividade, certo? A simples presença de um corpo massivo, ou seja, de um corpo que tem massa, já manifesta a força de gravidade, certo? Por quê? Porque a presença de um corpo que tem massa curva o espaço em torno dele. E é essa curvatura, né, que é a causa da gravidade. Ou seja, que é a causa para que os corpos se aproximem, né, ou sejam atraídos um para o outro. Então, isso é de acordo com a teoria einsteiniana, de Einstein, certo? Porque, de acordo com a teoria de Newton, né, ele expressa isso através de forças. Mas quando você vai lá para a teoria de Einstein, a coisa já é um pouco mais diferente. Ele expressa isso considerando a gravidade como uma manifestação da curvatura do espaço-tempo. Mas já é um pouco diferente, né? Então, a tua pergunta é muito importante, certo? Porque, assim, vocês podem ser tentados a acreditar que a força da gravidade, ou a gravidade, ela só vai existir, né, quando tiver algum corpo em contato e tudo. E isso é verdade, né? Ou seja, você poderia pensar assim, então se não tiver corpo nenhum próximo, então não vai ter gravidade. E não é assim, né? Sempre que houver dois corpos com massa, estiver interagindo, você vai ter ali a presença da gravidade, certo? E outra. Mas no caso da Terra é por causa que da força da Terra anula a gravidade dos corpos. Não, na verdade, as forças, por exemplo, a força entre a Terra e a Lua. Vamos pegar como exemplo, a força entre a Terra e a Lua. Essas forças que um exerce no outro, elas são forças de ação e reação. Então, a ideia é essa. A Terra, ela atrai a Lua atrai a Terra. Certo? Então, é ação e reação. Então, existe algum tipo de, vamos dizer assim, de anulação? Existe, no sentido de que uma está atraindo o outro, né? E assim é com qualquer outro corpo. Então, o equilíbrio existe, por quê? Porque todos os planetas estão atraindo uns aos outros. Aí fica tudo em equilíbrio, tudo sustentando, né? Ou tudo sustentado no espaço, certo? Mas é importante que se diga isso, que se fosse possível você tirar todos os corpos do espaço, como tu estava pensando no início, assim mesmo a força gravitacional estaria presente no universo, né? Porque ela é universal e é onipresente. Ela está em toda parte, certo? Essa é uma ideia também que a gente precisa guardar. E outra... Então, a força gravitacional, ela existe, mesmo se não tiver nenhum corpo no espaço? Sim, ela vai estar presente sempre. Porque você tem que considerar como um campo de força, né? A gravidade como sendo um campo de força. Ela vai estar sempre presente, certo? Mas ela vai ser mais intensa, né, quando tiverem dois corpos próximos uns dos outros, né? Estiverem interagindo. Porque, assim, outro exemplo interessante, né? Pessoa, no senso comum, a gente fala assim, mas lá no espaço, os corpos flutuam porque a gravidade é gravidade zero. Não é gravidade zero.
É porque dizer que a gravidade é zero é como se não existisse gravidade. E ela existe. Só que o valor dela é pequeno. É pequeno porque você está bem afastado do corpo que tem massa, que no caso seria a Terra, né? E aí a gravidade se reduz. Não é que ela deixe de existir, ela fica num valor menor, devido à distância. Então gravidade zero. Considere isso entre aspas, né? Porque não tem como você zerar a gravidade. Aqui tem, gente, ó, tem uma observação importante bem aqui nesse quadrinho, ó. Vou chamar a atenção para vocês aqui. Professor, Oi. e se a gravidade fosse zero? Aí se a gravidade fosse zero, aí a gente teria situações extremas, né? Tipo, por exemplo, aqui na Terra, se a gente pudesse alcançar a gravidade zero no planeta, né? Imagine isso. Todos os átomos, todas as moléculas, de tudo, de todas as coisas, sairiam flutuando para o espaço, por inércia. Ou seja, não haveria agregação das coisas aqui, né? Então, árvores, casas, carros, pessoas, todo mundo, ó, ia-se embora, né? Porque não haveria gravidade para segurar ninguém. Então, veja, alguns livros didáticos costumam afirmar que Newton descobriu a atração entre a Terra e os objetos com um episódio da queda de uma maçã sobre sua cabeça. Acho que você já ouviu essa história em algum lugar, né? E a partir daí ele inventou a palavra gravidade para explicar esse fenômeno. Entretanto, cientistas antigos e modernos duvidam que esse episódio da queda da maçã tenha ocorrido. Isso é mais lenda, é um conto da carrochinha aí, né? Pois Newton era um cientista extremamente metódico. Ao morrer, deixou vasta quantidade de escritos registrando as suas ideias. Mas nesse material não foi encontrado qualquer descrição sua a respeito da queda da maçã. Então, tem um fato interessante a respeito disso, que quem conta essa história é um filósofo francês chamado Voltaire, né, lá da época do Iluminismo. Então, é ele que conta em um dos livros dele que, supostamente, a sobrinha de Newton teria contado essa história, né? E aí criou-se esse conto aí em torno da vida de Newton. Mas que não tem, né? Não tem um aval aí dos historiadores da ciência, não. Então, Newton não inventou a palavra gravidade, ela já existia, né, desde a antiguidade. Gravidade era uma propriedade que fazia com que os corpos pesados, também conhecidos como corpos graves, né, daí a palavra gravidade, caíssem para baixo. Galileu, por exemplo, em 1632, né, em um dos seus livros, né, os Diálogos sobre os dois sistemas do mundo, ele discutiu a causa do movimento de diversos corpos e apresentou a palavra gravidade para descrever o fenômeno da queda dos corpos pesados. Então, essa palavra é antiga, né? Não foi criada por Newton, não. Aí esse box aí chamando a nossa atenção. Aí tá aqui uma legenda, né? O telescópio espacial Hubble, que faz inúmeras fotografias, né? São fotografias muito nítidas, porque ele está colocado fora do planeta Terra, né? Além da nossa atmosfera. E aí, em razão disso, as fotos têm boa resolução, porque não há interferência da atmosfera do nosso planeta, né, nas imagens. Então, o telescópio Hubble descobriu uma quarta lua orbitando, né, o planeta Plutão. Interessante, isso aqui vocês podem até pesquisar isso aí, né? Bem, aí aqui tem uma descoberta que foi feita por um outro físico, né, um outro físico inglês, chamado Henry Cavendish. Então, lá pelos idos do século XVIII, século XIX, né, Newton, né, Isaac Newton, teorizou a lei, né, descobriu matematicamente qual que era a força, né, como é que essa força gravitacional se manifestava entre os corpos. Só que Newton, ele não sabia ainda o valor daquela constante, né, a constante G, que aparece na equação, não sabia o valor de G. Coube a esse físico, Henry Cavendish, em laboratório, descobrir o valor dessa constante. Então, ele utilizou esferas num aparelhinho chamado balança de torção. Certo? Essa figura aqui está mostrando a balança de torção. Então, ele aproximou nessa balança duas esferas, né, maiores e verificou que a barra girava quando essas duas esferas se aproximavam uma da outra, provocando uma torção no fio. Então, nesse aparelho, esse fio torcia, e esse fio torcendo, ele conseguiu medir o valor da constante usando a equação de Newton.
né? Ele isolou o G na equação, mediu aquelas forças, já sabia a distância entre as esferas, substituiu os valores e achou o valor de G. E qual foi o valor que ele encontrou? Aí, gente, ele encontrou esse valor aqui, ó, extremamente pequeno, ó. Perdão. Esse valor é 10 elevado a menos 11. Então, é um valor com muitos zeros à esquerda, certo? Perdão, tá no meu rouco aqui. Quais são as unidades de medida? Tá aqui, ó. As unidades do Sistema Internacional, o SI. Então, para você usar esse valor aqui, ó, você tem que medir as forças em Newton, as distâncias em metro e as massas em quilograma, certo? Então, o valor de G é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton por metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. Certo? Então, é esse valor que a gente necessariamente precisa estar usando na equação. E aí vem uma informação interessante, ó. Como o valor de G é muito pequeno, certo? Como o valor de G é muito pequeno, a atração gravitacional entre dois objetos comuns é praticamente desprezível. Ela só pode ser detectada com experiências muito delicadas, como, né, sensíveis, né, com aparelhos sensíveis, como essa que foi realizada por Cavendish. Certo? Então, gente, para corpos muito pequenos, a força de atração gravitacional é quase desprezível porque o valor de G é muito pequeno. Então, como o valor de G é muito pequeno, a força gravitacional ela só vai se tornar evidente quando as massas envolvidas forem muito grandes. Certo? E aí foi possível, por exemplo, determinar a massa da Terra, né? Foi possível pesar, né? Pesar a Terra, utilizando essa equação de Newton, né? Por quê? Porque já com o valor de G foi possível fazer esse cálculo, certo? A gente vai voltar já já para essa equação, rapidão. A gente só vai avançar aqui um pouquinho, para ver a questão do movimento de um satélite, certo? E aí o satélite pode ser natural, pode ser artificial, né? Como é possível colocar um satélite em órbita? Basta saber fazer um cálculo simples aqui, né? Aí vocês dizem assim, ei, professor, tudo é simples, né? Na verdade, a base é essa aqui que a gente está mostrando, né? Para você calcular a velocidade de um satélite, calcular, por exemplo, a velocidade que a Terra tem em torno do Sol, né? Você vai utilizar essa formulazinha que a gente vai deduzir aqui já já. Então, aqui os autores aqui do livro vão mostrar como calcular essa velocidade, certo? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar aqui, eu vou trazer aqui o quadro para vocês, aqui, ó, representando aquela figura, certo? Aqui. Pegando um planeta, né, que está girando em torno do Sol. Mas pode ser qualquer outro astro girando em torno de um astro central. Né? Pode ser um satélite em torno da Terra, pode ser a Lua em torno da Terra, mas eu vou pegar esse exemplo aqui, certo? Então, vamos fazer essa dedução. Colocar ela aqui. Primeiro, vamos aqui escrever as equações, ó. Eu espero que esteja visível aí para vocês. Está visível, não tá, gente? Vocês estão vendo essa figurinha, né? Ótimo. Então, vamos lá. Então, primeiro, ó, lápis e papel. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou escrever as equações. Primeiro, como eu sei que essa força aqui, ela é uma força centrípeta, então eu vou escrever a equação da força centrípeta. Fc é igual à massa do planeta multiplicando a velocidade ao quadrado do planeta dividindo R. O que é esse R? O R é a distância, né, do planeta até o Sol. Uma distância de centro a centro. Tá aqui, né? É o R. É esse raio da circunferência, certo? Pronto, eu sei que essa é a maneira matemática de você calcular a força centrípeta. Nós já sabemos qual é a equação para calcular a força de gravidade entre o planeta e o Sol. Então, é a lei de gravitação universal. Então, o valor de G multiplicando a massa do Sol, que é o mzão, multiplicando a massa do planeta, que é o mzinho,
Tudo dividindo a distância, que é o raio ao quadrado. Certo, gente? Pronto, sabendo disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou igualar essas duas expressões. Né? Por quê? Porque a força gravitacional ela é responsável pela força centrípeta, que vai manter o corpo em órbita. Então, eu igualo essas duas expressões, certo? Então, eu faço essa equação igual a outra. E, com isso, eu vou poder determinar a expressão matemática ou a fórmula matemática para calcular a velocidade do planeta, que é a velocidade orbital, certo? Então, é isso aqui que a gente vai fazer. Então, vamos fazer isso, ó. Eu vou fazer aqui do lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer m velocidade ao quadrado sobre r igual ao g mzão vezes mzinho dividindo r ao quadrado, certo? Esse r ao quadrado, gente, eu acho que vocês vão concordar comigo. Esse r ao quadrado é como se fosse r vezes r, certo? R vezes R. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever assim, ó, R ao quadrado como sendo R vezes R, certo? O que eu vou fazer agora? Fiz a igualdade, já que essas forças são iguais. O que eu vou fazer? Ó, eu tenho um M desse lado, que é a massa do planeta, ó, se cancela com um M do outro lado. Eu tenho um R aqui, vai se cancelar com um R aqui. Então, o que vai sobrar? Então, a equação vai ficar assim, ó. V ao quadrado desse lado é igual a constante gravitacional multiplicando a massa do Sol dividindo o R. Olha só, encontrei a expressão matemática, certo? Para calcular a velocidade orbital. Grave essa expressãozinha aí, certo? Gravem ela porque a gente vai precisar dela também. Então, veja, ó. Vou trazer ela para cá. Ó. Então, tá aqui a equação. O que foi que eu fiz aqui, gente, no quadro? Eu fiz uma dedução. Eu deduzi qual que é a expressão matemática, certo? Para calcular a velocidade de um corpo em órbita. Veja que aqui, gente, ó. Veja que aqui o V está elevado a 2, ó. Num passo seguinte, eu posso ainda fazer isso, ó. Transformar essa potência numa raiz quadrada. Certo? Ó. G vezes mzão dividindo o raio, que é o raio, que é a distância do planeta ao Sol. Aqui no livro, você vai encontrar essa fórmula assim, ó, certo? Na forma da raiz quadrada. Não tem problema, você pode escrever na forma de potência, como você pode escrever também na forma da raiz quadrada, certo? Então, essa é a equação para você calcular a velocidade orbital. E isso serve para qualquer corpo, né? Ó, eu posso, a partir dessa forma, determinar qual é o tempo, né, que o satélite, um corpo em órbita, leva para dar uma volta completa, né? Opa, tem alguém tentando entrar, eu acho. Vou dar permissão aqui. Para quem está chegando agora, ó, a gente está discutindo aqui, já no finalzinho, né? Como calcular a velocidade orbital de um planeta e como determinar o tempo que um planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol, ou de um satélite em torno da Terra, ou da Lua em torno da Terra. Então, você pode usar essa expressão matemática aqui, ó, a partir daquela que a gente já deduziu. A gente deduziu da velocidade, e você pode... repetir aquele cálculo. Repetir o cálculo? Ó, na verdade, esse cálculo aqui é uma dedução, certo? Você nem precisa muito se ligar nisso aqui, não. Isso aqui é uma dedução que vocês não vão ficar usando ela, certo? Aqui eu só queria mostrar qual era a origem da equação. Então, a equação ela surge, né, da igualdade entre as duas forças, a centrípeta e a gravitacional. Então, você não precisa se preocupar muito com isso aqui, não. O que é que vocês vão se preocupar? É só com o resultado. Porque é o resultado que a gente vai estar usando nos problemas.
né? Eu pego lá um exemplo lá para você calcular. Olha, eu quero que você calcule a velocidade que a Lua tem em torno da Terra. Aí você vai, ó, usar essa equação aqui, certo? Você vai usar ela. Então, eu vou até pegar um exemplo aqui para a gente fazer, certo? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Ó. Opa. Só um instante. Deixa eu arrastar aqui. Pronto, ó. Inclusive uns 2 exemplos que tem aí no livro, né? Deixa eu só ampliar aqui para a gente ler. Ó. Então, essas duas questões aqui é justamente para a gente utilizar uma daquelas expressões matemáticas, ou da força gravitacional ou da velocidade orbital. Aqui, primeiro, a gente vai usar a equação da força gravitacional, certo? Então, ó, o que é que diz a questão? Ó? O que é que diz aqui a questão? Vamos ler para a gente entender. Veja que aqui é um cálculo numérico. Ó, para que você perceba como é pequena a força de atração gravitacional entre 2 objetos comuns, o que você vai calcular? Calcule a força com que se atraem 2 pessoas. São 2 corpos, né? 2 pessoas. Para simplificar os cálculos, suponha que as massas dessas pessoas seja M1 igual a M2, 100 quilos. Ou seja, as 2 pessoas estão ali, né? Estão interagindo. As 2 massas. Elas têm massa de 100 quilos. É o peso delas, né? 100 quilos. E que elas estejam à distância de 1 metro uma da outra. Certo? Então, a ideia é essa aqui, né? Tá aqui a pessoa primeira, que é ela, certo? Que é a outra. E aí, o que acontece? Elas estão aqui, ó, a uma distância de 1 metro uma da outra. Estão à distância de 1 metro. Certo? Isso aqui seria o raio lá da expressão, ó, distância, 1 metro. E elas exercem, então, uma força de atração gravitacional entre elas. Certo? Força de atração. Ação e reação, né? Um par de ação e reação. Pronto, então, como você já tem os valores, você vai aplicar aquela equação de forma direta, ó. A força gravitacional, ela vai ser igual, você escreve a equação, ó, o valor de G, multiplicando a massa M1, multiplicando a massa M2, dividindo a distância ao quadrado, certo? Aí você vai simplesmente substituir aqui na fórmula os valores que você tem. Então veja aqui, ó, qual é o valor de G? Tá aqui, ó, 10 elevado a menos 10. Né? Foi aproximado aqui no problema. Então você substitui aqui, ó, onde tem G, você vai trocar por 10 elevado a menos 10. E vai multiplicar pelas massas. Qual é o valor das massas? Ó, M1 é 100, M2 é 100. Então, onde tem M1 e M2, você vai substituir por 100. 100 é a mesma coisa que 10 elevado a 2, né? Vezes 10 elevado a 2. Né? M1 e M2. Tudo isso aqui dividindo a distância ao quadrado. O valor de R não é 1, então você troca aqui, ó. Então fica 1 elevado a 2. 1 elevado a 2 é 1. Né? Que é 1 vezes 1, dá 1. Ah, beleza. Então eu já tenho o meu resultado aqui, ó. Vou só subir um pouquinho aqui para a gente ver. Então, ó, trazer para cá, ó. Você vai fazer essa conta aqui. Como é que eu faço esse cálculo? Vamos lá. Aqui eu tenho o produto, a multiplicação entre potências de mesma base, né? Base 10, ó. O que é que diz a propriedade lá da potenciação em matemática? Você conserva a base, que é 10, né? E soma os expoentes. 10 mais o 2 mais o outro 2. E daqui você vai ter o resultado. Então, a força gravitacional entre essas 2 pessoas será igual a quanto? 10. E faz essa potência aqui, ó. Menos 2 mais 2 mais 2. Menos 10. Aliás, menos 10, né? Menos 10 mais 2 dá quanto? Dá menos 8, né? Menos 8 mais 2, sinal diferente, subtrai, né? Dá quanto?
dá menos 6. Então, qual é a potência aqui? Ó? O expoente da potência é 10, é menos 6. Então, qual é o resultado? 10 a menos 6 newtons. Esse foi o valor. Oi? Ele precisa aprender esses cálculos. Como é? Ele precisa aprender esses cálculos. Bem, deixa eu falar para vocês. Na física, na química, acho que vocês já devem estar vendo algum tipo de cálculo na química, né? Na física também a gente tem esses cálculos, certo? O que a gente pede, né? Eu, como professor de física, eu tenho que dar uma demonstração desses cálculos para vocês terem uma ideia de como fazer, certo? Porque o que acontece? Muitas vezes que eu vejo acontecer é quando eu coloco um problema de física desse, que você tem que usar uma equação, que você tem que fazer um cálculo, muitas vezes vocês não fazem. Vocês vão lá e chutam o resultado. E não é assim. Você tem que descobrir o resultado fazendo o cálculo, certo? E para isso você precisa saber fazer uma equação, saber resolver uma expressão numérica, e isso você aprende lá na matemática. Então você traz aquele conhecimento da matemática para usar aqui. Então, por exemplo, foi o que eu fiz aqui. Eu usei uma expressão algébrica, não é? Ó? Qual é a minha expressão algébrica? É a lei de Newton aqui, ó. Isso aqui é uma expressão algébrica. Porque ela envolve letras. Essas letras são símbolos em que você vai usar valores numéricos, né? Para cada símbolo desse, ó. Então, cada símbolo desse, nessa questão, tem um valor. Por exemplo, o G tem esse valor aqui. A massa 1 tem esse valor, a massa 2. Você substitui na fórmula e faz o cálculo. Certo? Aí, por exemplo, eu fiz um cálculo aqui em que eu utilizei uma das propriedades de potenciação que a gente estuda na matemática. Que propriedade é essa? É aquela que diz que quando você multiplica potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Foi o que eu fiz aqui. Certo? Então, 10 a menos 10 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2, como é que você faz? Conserva o 10, soma os expoentes. É tal como se eu fizesse esse cálculo aqui, ó. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. O que você faz aqui, ó? Aplica essa propriedade. Conserva a base. Quem é a base? 2. E faz o que com os expoentes? Ó? Soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Certo? Então, foi o que eu fiz aqui, ó. As bases não são iguais, então eu apliquei essa propriedade, ó. 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2. Conservo 10, soma os expoentes. 2 mais 2, 4. Se fosse uma divisão, aí é outra propriedade, né? Ao invés de você somar os expoentes, você vai subtrair, ó. 10 elevado a 6, dividindo 10 elevado a 3. Aí você vai conservar o 10 e vai subtrair. 6 tira 3, dá 3. Isso é a divisão. Então, vocês têm que ter, né? Tem que ter um conhecimento básico da matemática para poder fazer esses cálculos, certo? Então, essa letra A aqui, ó. Se você for para outra questãozinha, tá aqui ela, ó. Professor, Ela vai no mesmo rumo. Oi. Pode perguntar. então o resultado vai ser 10 elevado a menos 6, é? 10 elevado a menos 6. Você tem ideia desse número? Não multiplico o 10 vezes menos 6, não. 6 vezes. Você pode elevar aqui, ó. Mas veja o seguinte, ó. Olha o expoente. O expoente é negativo. Então, significa o quê? Significa que vai aparecer zeros à esquerda. Então, o resultado vai ser esse aqui, ó. Tirando da potência, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o 1. 6 casas decimais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que são 5 zeros à esquerda aqui, ó. Certo? Então, que valor é esse? Isso aqui é um valor extremamente pequeno, é muito menor do que 1 newton. Essa é a força de atração de duas pessoas que estão a 1 metro de distância e que têm massa de 100 quilos. Certo? Então, a força gravitacional entre elas é de 0,00001 newton.
Então é por isso que você não vê essas duas pessoas fazendo isso aqui, ó. Se aproximando mesmo com a força, uma atraindo a outra e correndo uma para a outra. Você não vai ver isso. Por quê? Porque essa força de gravitação é muito pequena. Não é? Agora, o que que acontece? Aí veja só. O que que acontece? Quando as massas são muito grandes, aí o valor da força é muito alto. Certo? Ó, o exemplo está aqui, ó. Como os corpos celestes têm massas enormes, a força gravitacional entre eles é muito grande, né? Embora a distância que os separa seja. Para verificar isso, você vai calcular agora ó, o valor aproximado da força de atração entre a Terra e a Lua, considerando o G, a massa da Terra, ó, já foi dado, ó, a massa da Lua e a distância da Terra à Lua. Então você vai fazer o mesmo cálculo, certo? Ó, você vai fazer o mesmo cálculo. Só que agora você vai usar esses valores aí, ó. Então vamos substituir aqui na equação. Ó. Força da gravidade entre a massa e entre a Terra e a Lua. Então é o valor de G multiplicando a massa da Terra, multiplicando a massa da Lua, dividindo a distância da Terra à Lua. Então você vai fazer a mesma conta, ó. Então qual vai ser o valor da gravidade, né, entre os dois? Então eu vou botar um traço grande aqui, ó, porque eu vou ter que multiplicar esses valores, né? Então vamos lá. Pega o valor de G, qual é o valor de G? Ó? De novo, 10 a menos 10. Professor, Aqui... Oi, oi. e não coloca n vezes m elevado a 3, 2, não? Não, isso aqui é só unidade de medida, certo? Ó, isso aqui você não precisa substituir na fórmula, não. Você só vai pegar o valor numérico. Assim como você não precisa colocar a unidade de medida da massa e nem a unidade de medida do m, da distância, que é metro, né? Você só coloca os valores, ó. 10 a menos 10, certo? Ó, multiplicando a massa da Terra, que é 10 elevado a 25, ó, substitui, multiplicando a massa da Lua, que é 10 elevado a 23. Eu não vou nem dizer que valor é esse, certo? Porque é um valor extremamente grande. 10 elevado a 23 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes... É o 10 multiplicado 23 vezes. É a massa da Lua. A massa da Terra, 10 elevado a 25, é 10 vezes 10 vezes 10. É muito zero, são 25 zeros na frente do 1. Na frente não, depois do 1, né? Que é um número muito grande. Qual é a distância da Terra à Lua? Tá aqui, ó. 10 elevado a 8. Que é 10 vezes 10 vezes... O 10 multiplicado 8 vezes. Então, o que é que você faz com 10 elevado a 8? Ó, substitui aqui no R. Então, você bota um parêntese, certo? Por quê? Porque vai aparecer dois expoentes, ó. 10 elevado a 8, só que como o R está elevado a 2, aí você deixa o 2 aqui, ó. Certo? Por quê? Era como se você estivesse fazendo isso, ó. Você estivesse apagando o R aqui, ó, e colocando o 10 elevado a 8 bem aqui, ó. Certo? Ó, no lugar do R, ó. É isso que você está fazendo. Aí você coloca um parêntese para separar o 8 do 2. Pronto, substituir, né? E agora é só conta. Aqui é a conta, ó. Então, isso aqui vai ser igual. Aí aplica a propriedade. Né? Qual é a propriedade? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. Menos 10, mais 25, mais 23. Certo? A mesma coisa você faz embaixo, ó, no denominador da fração. Conserva o 10. Agora aqui você tem, ó, potência de potência. Então, o que é que diz a regra matemática? Potência de uma potência, você multiplica os expoentes, certo? 8 vezes 2 dá 16. Conserva o 10, multiplica os expoentes. Pronto, aí você segue aqui no cálculo, ó. Faz aqui as potências, ó. Então, menos 10 mais 25 dá quanto? Subtrai e dá o sinal do maior, né? Eu vou fazer bem aqui em cima, ó. Menos 10 mais 25 dá 15. Dá 15, professor. Isso. Aí 15 mais 23. 15 mais 23 dá quanto? 38. Pronto, você soma, né? Beleza. Então, essa soma aqui você escreve aqui, ó, no expoente, ó, que é o resultado dos expoentes. Dividindo, repete aqui embaixo, 10 elevado a 16. Oh, beleza. Agora você tem uma divisão, né? Professor, divisão de potência. Oi? Professor, era 15 mais 23, né? 15 mais 23.
Dá Ah, isso que ali não? parece um 2. É. Então dá isso, Professor, né? Oi. mas você Oi. não usa as regras dos sinais, não. E isso usa. Aqui, ó. Eu usei bem aqui, ó. Menos 10 mais 25, o que você faz? Subtrai, né? Negativo, positivo, você subtrai. E dá o sinal Ah, do maior, entendi. não é? 25 tira 10, fica quanto? 15. 15 o quê? Positivo, né? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior número. Como o 25 é o maior entre o 10 e o 25, né? Então aqui fica mais 15. Aí fica mais 15 mais 23. Aí o que você faz? Soma, né? Simplesmente soma aqui, os sinais são iguais. Então 15 mais 23 dá 38. Aí agora você vai aplicar a propriedade da divisão. Não é isso? Ó? Aplica a propriedade da divisão. Então nesse caso aqui, né, para encerrar o cálculo, ó, a força gravitacional conserva a base e subtrai os expoentes. 38 menos 16 dá quanto? Dá 3 tira 1, ó, 22, professor. 22, pronto. Então veja, esse é o valor da força de gravidade ou da força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Né? É um número muito grande, gente. Ó, isso aqui é um número seguido de 22 zeros. Ó. 22 zeros. É muito zero, né? Eu não sei nem como ler esse número. Isso é a força gravitacional entre a Terra e a Lua. É a força que mantém a Lua em órbita em torno da Terra. Certo? 10 elevado a 22. Veja que diferente da questão anterior, né? Aqui, ó, Professor, como as massas... Oi, diga. a aula já está terminando. Já terminando, já terminou aqui no cálculo. Então, ó, diferente dessas forças aqui, ó, né? O expoente é negativo. Então é um valor muito pequeno, né? Quando o expoente é positivo, ó, significa que o valor é muito grande aí, né? Dependendo do expoente, o valor é imenso. Certo, gente? Então, para a gente encerrar, né? Já chegou aqui no nosso limite de tempo, acho que a Fê foi extrapolar. Então, numa aula seguinte, a gente vai ver isso aqui, ó, variações da aceleração da gravidade, ou seja, a gente vai determinar uma expressão matemática, que nem a gente fez com a da velocidade, certo? Para calcular o valor da aceleração da gravidade na superfície de um planeta. A gente vai deduzir essa formulazinha aqui, ó, vocês estão vendo aqui, certo? Gente, na segunda-feira a gente vai fazer uma provinha, certo? Essa provinha, no mesmo formato, né, 10 questões em objetiva, lá no Google, vou colocar o link lá no grupo, certo? E dentro desse conteúdo que a gente viu até agora, ok? Professor, Oi? quantos pontos vai valer a prova? Gente, aí a prova vai ficar valendo 10, né? Mas o que é que acontece? Eu vou fazer o seguinte, nesta avaliação, né, nessa atividade avaliativa, para aqueles que não conseguirem atingir a média, né, por algum motivo, eu vou pegar aquelas tarefas, né, que a gente já fez e vou atribuir alguns pontos, certo? Eu acho, não tenho certeza, que para esta avaliação vai contar pontos aquela prova do SAEP que vocês fizeram, né? Não sei se vocês fizeram essa prova, mas quem fez já tem uns pontos garantido ali também. Eu não sei se vai ser somado agora para essa avaliação. Se não for, talvez a coordenação da escola coloque esses pontos lá na prova bimestral. Ok, Mas, por enquanto, a gente fica combinado assim, certo? beleza. Eu vou atribuir, para quem não conseguir atingir a média, atribuir pontos dessas nossas atividades aí que foram feitas. Mas somente para aqueles que não atingiram a média. Quem conseguir atingir a média só com a prova, beleza, viu? Tá certo. Então, todo mundo já colocou aí o nome, né, na frequência. Pois tá, gente. Pois valeu, viu, a presença de vocês. Gostei demais. Obrigado pela aula. Beleza, Tchau, até mais. professor. Tchau, bom dia aí para vocês.